Amém, irmãos? Silêncio. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, versículo 32. Amém? Atos, capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando os moços, cobriram o corpo e levaram e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta e os pés dos que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, a levaram morta, sepultando junto ao seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos, quando ouviram essa notícia, ficaram temerosos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais uma manhã do Partido do Pão. De fato, o Senhor é tudo em todos. Nossa oração pertence ao Senhor. O Senhor continue falando no nosso coração nessa parte da reunião, tanto comigo que está falando, como os irmãos que estão ouvindo. Que essa palavra possa ser de proveito para todos os ouvintes. E a Ti seja a glória, o louvor, toda a exaltação. A nós apenas o corar da vergonha. Aleluia. Amém. Essa passagem ela é bem conhecida nossa. Eu não vou me aprofundar na história de Ananias e Safira. Eu quero apenas pegar algumas questões aqui relacionadas a essa história que nos serve de lição para o nosso dia a dia. Coisas positivas e também algumas coisas negativas que, infelizmente, nos segue nessa jornada cristã, né? Quando o Senhor nos chamou, Ele sabia quem nós éramos.
Então, de vez em quando, a gente comete erros. Mas o Senhor sabia disso, ele não se sente surpreendido com nossas falhas. Então, vamos falar algumas coisas positivas e outras também negativas. O primeiro assunto que eu queria tocar aqui com os irmãos é o assunto do testemunho. Como está o seu testemunho, irmão? Como é que as pessoas têm visto vocês? O que vocês têm apresentado para as pessoas? Como é que você tem visto? Se tem visto no espelho? Será que seu testemunho é agradável ao Senhor? Será que as pessoas veem Cristo em você? Você está querendo mostrar Cristo para as pessoas? Isso é algo que devemos sempre nos perguntar. Eu fiz uma pesquisa aqui, que testemunhar significa confirmar, atestar, declarar ter visto, ouvido ou conhecido, manifestar, revelar. Será que nós temos confirmado para as pessoas que Jesus é Senhor? Será que nós temos atestado, declarado ter visto Jesus? Será que nosso caminhar mostra isso para as pessoas durante a semana? Ou será que só domingo, quando a gente pega a nossa Bíblia, as pessoas aí sabem que nós somos cristãos, somos crentes de Jesus? É algo para a gente pensar, para a gente meditar. O testemunho cristão não termina aqui meio-dia, ele prossegue. A vida cristã, ela é sempre. Aproveitamos o domingo para estar junto em adoração, mas durante a semana devemos continuar adorando, testificando. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Não a religião, as pessoas precisam ver Cristo. E a gente precisa desse coração também de mostrar Cristo para as pessoas. E por falar de testemunho, eu queria falar do versículo 36. Se tem alguém que vivia o testemunho do Senhor, que tinha o testemunho na sua vida, esse alguém era Barnabé. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Existem várias características aqui de Barnabé que deveríamos nós copiar. Barnabé era uma pessoa desapegada. Ele não pensou duas vezes quando ele vendeu as terras dele e colocou aos pés dos apóstolos. Nós, como cristãos, devemos ser essas pessoas, irmão, desapegadas, o coração para ofertar, o coração de dividir. Muitas vezes nos apegamos às coisas materiais como ela fosse conosco lá para a eternidade. Mas Barnabé aqui dá esse testemunho de desapego. Ele vende as terras dele e coloca aos pés dos apóstolos. Como é que vai, irmão, seu coração em ofertar? Vocês têm visitado aquele casal clássico? Você tem visitado, você tem que prestar atenção àquelas pessoas que estão necessitadas? Ou o seu ganho é só para você? Então devemos nos espelhar nessa vida de Barnabé, uma vida de desprendimento, uma vida que sabe que o que eu tenho não é meu, mas para servir ao Senhor. A outra característica de Barnabé, que vemos aqui, ele era uma pessoa transparente. Diz que ele vendeu a terra dele e trouxe o preço aos apóstolos. Que transparência! O irmão vendeu as terras dele, chega lá, olha, eu vendi por tanto, e colocou lá os pés dos apóstolos. Ele não omitiu o preço daquelas terras que ele vendeu. Precisamos ser transparentes uns com os outros. Precisamos falar a verdade uns com os outros. Hoje, muitas vezes, omitimos as coisas dos outros por desconfiança. E muitas vezes porque queremos reter alguma coisa para nós mesmos.
Mas Barnabé não. Ele foi lá, disse que ele trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso nós termos assim. Por ele ser assim, além de ser uma pessoa confiável, ele também é uma pessoa confiante. Ele chega lá e coloca aos pés dos apóstolos. Ele não pergunta, ele não desconfia dos apóstolos. Que muitas vezes a nossa falta de confiança leva a isso. Poxa, será que eles vão fazer bom uso do dinheiro que eu estou depositando? Mas Barnabé não se preocupou com isso. Ele simplesmente colocou lá os pés dos apóstolos. Olha, está nas tuas mãos. Precisamos dessas pessoas, irmãos, confiantes e confiáveis. Precisamos nosso caráter ser totalmente assim, integral. Integral quer dizer que somos total, né? Muitas vezes nós não somos integral, somos só em parte. Com umas pessoas somos de tais maneiras, com outras nós somos de outra maneira. No trabalho agimos de uma forma, aqui entre os irmãos agimos de outra. Lá em casa eu acho de uma maneira que minha esposa, que meu filho aqui acha de outra. Não é de uma forma integral. É aí que vem a questão do íntegro, que você é uma pessoa íntegra. Diz que Jó, né? Jó era homem íntegro, você não via falhas nele. E essas qualidades vemos aqui também em Barnabé. Barnabé é alguém que devemos espelhar, que devemos agir. É um exemplo digno de testemunho. Que o nosso testemunho é muito importante, irmão. Não só entre os irmãos, mas para as pessoas também que estão aí fora. A outra coisa interessante na vida de Barnabé é que ele é chamado Barnabé, né? Barnabé, filho da exortação. Olha que apelido maravilhoso, colocaram esse apelido de Barnabé. Ele era conhecido como filho da exortação. E exortar é incentivar, é dar força, é animar. Como nós também precisamos ser como Barnabé. Em vez de sermos aquelas pessoas que jogam água fria, que puxam tapete, devemos ser essas pessoas como Barnabé, que animavam, ele exortava, ele consolava as pessoas, ele abraçava o recém-chegado e amparava aquele que estava vacilando. E muitas vezes, irmãos, na nossa disciplina, na nossa maneira de ser, nós queremos só ir na jugular, nós queremos só repreender. Mas Barnabé tinha essa coisa de abraçar, de incentivar, de motivar. Ele era conhecido como filho de exortação, imagine. O nome dele era José. Mas ele apelidaram, ele era tão assim que apelidaram ele de Barnabé. Seria tão bom que nós fôssemos reconhecidos assim como adjetivo assim, né? Quando falasse de amor, me lembro de Jailson. Quando falar de bondade, eu me lembro de irmã Emília, meu irmão da bondade. Falasse de carinho, poxa, eu me lembro de Nalvinha. Que nós possamos nos esforçar para que essas coisas se adequem a gente, para que nós sejamos essa referência positiva. Então, se lembrar que está irmão de tão agradável, e Barnabé é esse irmão, chamado filho da exortação. E Barnabé, ele foi tão importante dessa maneira dele de ser, que ele tem muito a ver com a vida de Paulo. Quando Paulo se converteu, todos ficaram com medo de Paulo. Porque Paulo não era flor que se cheira, não. Paulo pegava pesado. Eu queria ler com os irmãos rapidamente Atos 26. Atos 26, versículo 9. Isso é o próprio Paulo falando dele mesmo. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorizações dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos na prisão, e contra ele dava o meu voto quando os matava.
muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Isso é o próprio Paulo falando dele mesmo. Dava medo desse homem. Esse homem é como, eu me lembro de no passado, algumas irmãs, graças a Deus, alguns maridos aqui já são convertidos. Mas algumas irmãs vieram antes de serem maridos. As irmãs falavam assim, poxa, falava assim de uma maneira tão temerosa desses maridos que quando algumas igrejas se converteram, eu fiquei um pouco assim, temeroso, né? Porque os irmãos, antes de Jesus, não eram flores sem cheiro. Hoje, graças a Deus, são flores aromáticas, transformadas. Da mesma forma, Paulo chegou assim. Aí todos estavam com medo de Paulo. Aí quem foi que abraçou Paulo? Barnabé, o filho da exortação. Barnabé foi, vinha cá, meu filho, bora, todo mundo está comigo, mas eu não. Ele vai lá e abraça Paulo e leva Paulo até os apóstolos. E veja o abraçar de Barnabé, a importância de se abraçar. Claro que Deus é o Deus que pode todas as coisas, mas esse abraçar de Barnabé firmou Paulo na fé e fez Paulo esse apóstolo que nós todos conhecemos hoje. Talvez que Barnabé não abraçasse Paulo ficaria isolado, porque é chato, por mais que você chegar num lugar e as pessoas não te acolherem. Você vê muitas queixas, eu conheço muitas pessoas que não decidiram reunir porque eu cheguei, ninguém vinha até mim. Mas quando você abraça, você se sente acolhido. E Paulo se achou acolhido por causa da atitude de quem? De Barnabé. Porque ele disse que todos os temiam com razão, mas Barnabé não olhou apenas para Cristo e fez o que Jesus fazia, abraçava. Quando a gente vê os evangelhos, a gente vê que Jesus sempre abraçava aqueles que as pessoas repudiavam. Jesus ia lá, abraçava. A turma mesmo dos 12, ele colocou todo mundo junto ali, era sacerdote, um publicano, um pescador, ele colocou todo mundo junto, ele abraçou. Aí a Madalena, a prostituta, e tantas outras, ele sempre abraçava. Então devemos tomar esse exemplo de Barnabé. Devemos ser como Barnabé, dar esse bom testemunho, abraçar, confortar, dar força. Nós somos muito bons em repreender, somos muito falhos em abraçar. Mais tarde, como Paulo já firme, ele sai em missão, Barnabé e Paulo. Aí acontece algo interessante. Ele leva juntamente com ele Marcos. Só que, por incrível que pareça, Paulo se zanga porque Barnabé está levando Marcos. E eu não quero entrar no texto, mas foi porque Marcos, em outrora, em outra missão, abandonou a missão. E agora Barnabé está trazendo Marcos para uma nova missão com Paulo. E agora é Paulo que se zanga. Paulo se zanga com Barnabé e diz que não quer que Marcos vá com ele na viagem. A Bíblia nos fala que houve ali grandes desavenças entre Barnabé e Paulo, para que Marcos não seguisse na viagem juntamente com eles dois. Resumindo as coisas, Paulo e Silas foi para um lado e Barnabé foi com Marcos para o outro lado. Mais uma vez, irmãos, Barnabé abraça. Barnabé podia continuar com Paulo e dizer assim, não, deixa Marcos aí. Mas ele foi lá e
e abraçou Marcos. Marcos era novo na fé, era um jovem. Agora imagine, isso como eu falo, Deus é o Deus da providência, claro que ele ia agir. Mas imagine se Marcos fosse deixado sozinho. Ele era um jovem, talvez ele não tivesse capacidade nem força para caminhar. Mas ali com aquele homem, aquele filho de exortação, confortando ele, Marcos tornou o que ele tornou. Qual é o segundo evangelho? Evangelho de Marcos. O Senhor trabalhando naquele jovem. Ele agora não mais abandona a missão, pelo contrário, ele está ali. Segundo as historiadores dizem que aquele evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Ele apenas, segundo dizem. Mas veja o abraçar de Barnabé lá atrás, fez que esse jovem se fortalecesse, e agora podemos ler o evangelho de Marcos. Isso é maravilhoso, irmão. O que a gente faz agora de bem vai render frutos lá na frente. Então, sigamos o exemplo de Barnabé. Sejamos essas pessoas que fortalecem, que dão apoio, que exortam, que diz assim para o irmão: bora, tente de novo. Nós desconhecemos que nós somos falhos. Nós reconhecemos muito a falha nos outros, mas desconhecemos que nós somos falhos. Então, quando olhar para o irmão caiu, você lembra que você é falho. O mundo dá volta, claro. Nós não vamos desejar que outros tenham que cair ou que outros irmãos caiam, mas que tenhamos um olhar de misericórdia, que sejamos como Barnabé, possamos dar esse testemunho na prática, assim como Barnabé dava, na prática, de abraçar, de acolher, de confortar, de pegar aquela ovelha lá que está desgarrada, de não venha, de pegar aquele homem bravo, como Paulo, não venha, o Espírito Santo vai te avançar. Então sejamos como Barnabé. Em relação a Marcos, se não me engano, lá em Timóteo, o próprio Paulo vai dizer: olha, traz Marcos também, que agora ele é útil no Evangelho. Tudo isso porque teve alguém que confortasse. Já pensou se Barnabé ali tomasse partido de Marcos e aí, não, ele vai ser agora meu discípulo, e começasse a implantar coisas na mente de Marcos para ser contra a Paulo? Olha a divisão, olha o conflito que ia haver. Mas Barnabé não. Conflito de exortação, discutiu. E outro detalhe aqui que eu queria falar, que eu não quero ler o texto, mas que houve grande desavença entre os irmãos. Não é porque é desavença que a gente vai ficar de mal, nem ficar se falando. Nós somos humanos, de vez em quando há desavença entre nós. Eu participei de poucas desavenças, graças a Deus eu não sou muito de brigar entre os irmãos. Mas essa que foi. Mas não tem porquê, eu vou fazer aquilo ficar de mal. Eu peguei com o Jailson, não quero mais conta com o Jailson, o negócio é paz e pronto. Não, irmão. Ainda mais se for por uma causa, como foi a causa lá em relação a Marcos. Não tem por que se dividir, irmão. Tem que tomar a cruz e abraçar. E às vezes é necessário que haja esse confronto para que algumas alertas sejam acertadas, senão já era. Então o crente também discute, o crente também fala alto, não vale palavrão, não vale murro na cara, mas vale essa discussão densa para chegar no propósito celestial. Amém? Então que Barnabé seja um exemplo para nós, que nós possamos testemunhar como também testemunhou Barnabé, o filho da exortação. Amém? O segundo ponto que eu queria tocar nessa passagem é um ponto negativo, mas que infelizmente nos segue nessa vida cristã por causa da nossa fraqueza, que é a mentira. A mentira é do diabo. Alguns dizem até, o ditado antigo dizia assim, que a mentira
tem pernas curtas, mas não é verdade, não. A mentira, na verdade, ela não tem pernas curtas, não. Ela tem pernas longas, ela anda depressa. A mentira, na verdade, tem como um povo tentáculos. Ela enreda, ela abraça, ela destrói. A mentira, ela caminha longe, irmãos. Se ela tivesse pernas curtas, ela apagava. Mas você vê, mentira destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir. A mentira, ela vem e destrói. Deixa eu ler aqui rapidamente, no capítulo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Não mentiste ao Espírito Santo, ou não mentiste a homens? Desculpa. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste a homem, mas a Deus. Eu não quero entrar no assunto aqui especificamente de Ananias, mas quero falar da questão da mentira. Como eu falei, a mentira, ela tem tentáculos, ela agarra, ela destrói. E assim como um povo, que é um ser marítimo, que também muda de cor, o mentiroso também é assim, ele muda de cor. Com você ele está assim, com o outro ele já está de outra maneira. Ele vai usando seus tentáculos para enredar em proveito próprio. A mentira tem pernas longas capazes de arrasar. A mentira, ela pode ter perna curta, sim, mas para uma criança. Aquela criança que vai da geladeira, pega o sorvete de chocolate, come e se mela todo. Aí a mãe pergunta para ela: quem pegou esse sorvete? Aí ela diz: não foi eu. Só que está na cara, né? Cara toda suja. A mentira teria pernas curtas nesse sentido para uma criança. Literalmente perna curta. Mas no geral a mentira não tem perna curta não. O enredo que a mentira faz é muito danoso. Mentira é algo que não deve se nomear entre os cristãos. Nem mentirinha, nem mentirona, porque tudo é mentira. A mentira aqui de Ananias foi tão séria que levou à morte. Talvez entre nós não seja a morte física, mas é mentira que faz de você um morto e mata outras pessoas. Versículo 3, Pedro fala assim, porque encheu Satanás o seu coração. A Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente. A mentira é uma serpente que serpenteia entre os irmãos ou entre as pessoas e vai aplicando seu veneno. E tenhamos cuidado. Vamos ler João, capítulo 8, versículo 44. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se
Se o diabo é o pai da mentira, por que a gente anda adotando a filha dele? O diabo é pai da mentira. Por que a gente adota muitas vezes a mentira? Existem algumas pessoas, não sei se os irmãos já conheceram, que todo mundo sabe que ela é mentirosa. E quando se fala das pessoas já conhecem, fulano é mentiroso. Se os irmãos pararam para lembrar de alguém assim, que manifesta uma vida de mentira. Lá no Éden, Satanás começou assim, ele mentiu para Eva, Eva caiu na história, acreditou na mentira e deu no que deu. O veneno da mentira passou a todos nós. Querendo ou não, por mais que diga que não, um dia seja mentira. E eu falo mesmo no Senhor. Não tem como estar com veneno do pecado, não é para mentir. Mas infelizmente ainda caímos nessa armadilha. Então que possamos ser vigilantes. O diabo é o pai da mentira. E não temos que manifestar nada do diabo. Possamos nos esforçar para manifestar as coisas celestiais, as coisas lá do alto. Mentira, como falei, sendo pequena ou grande, é mentira. Queria ler um texto com os irmãos, em Gênesis 18. Esse texto é quando os anjos do Senhor vieram e o Senhor veio falar com Sara, que ela ia ser mãe, mesmo depois de uma idade avançada. 18:9. Aqui já vou pegar no meio do diálogo que ele está tendo com Abraão. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Interessante que Sara tem esse costume de ouvir conversas de Abraão atrás da porta. Não sei por que Sara faz isso, que eu acho que creio que as irmãs não têm esse costume de fazer isso. Isso aí eu tenho certeza, principalmente se eu ouvir a voz dela lá, o nome dela, isso é coisa de Sara. Eu sei que as irmãs entre nós não fazem isso. Não ouve conversa do marido atrás da porta. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Riu-se, pois, Sara no teu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Parece coisa pequena, mas tem que ser corrigida. Sara, interessante, ela disse que não ouviu, mas ela rapidamente falou assim: que não, como foi que ela soube que estava com ela, né? Acaso, então Sara, receosa, negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. A mentira
tem que ser repreendida, ainda que seja pequena, porque senão ela cresce. Tem que ser cortada logo ali, ó. Se não deixasse, o Senhor deixasse de falar, não, é certo que rir, sabe? Mude seu comportamento, assuma. É como eu falei da atividade da criança. A criança mexeu lá na geladeira, a boca está toda suja de chocolate, mas dentro não foi ela. É certo que foi ela. Quem tem que fazer dar risada, é engraçadinho. Tem que corrigir. É criança, mas tem que aprender. Não faça, não pegue, não minta. A criança que hoje come chocolate escondido, amanhã vai mexer na bolsa, amanhã vai fazer outras coisas. E aquele mal que podia ser cortado lá atrás, vai ser difícil de cortar. As pernas curtas vão crescer e vão virar tentáculo. Então, mentira, irmão, nem pensar. Em Êxodo, o 9º mandamento, Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. É o 9º mandamento. Toda vez, irmãos, que você mente, você está levantando um falso testemunho contra o seu próximo. Porque toda vez que você mente e alguém for te demitir, você vai dizer que não está mentindo. Se você não está mentindo, então quem está mentindo é que está querendo te desmentir. Toda vez que você mente, você está chamando as outras pessoas de mentirosas. Toda vez que você mente, você está levantando um falso testemunho, porque alguém vai perceber e vai querer te corrigir. Se você não tiver um coração para correção, você vai querer mentir. A sua mentira vai querer se pausar como verdade. E aquela pessoa que está com a verdade vai passar por mentiroso. E incrível que muitas vezes essas coisas acontecem. Tantas pessoas que sofreram prejuízo por contestar a mentira de alguém, mas só que o mentiroso foi tão real na sua hipocrisia, tão real na sua atuação, que aquela pessoa que tem a verdade passa por mentiroso e sofre as consequências. Hoje vivemos nessa época de chamadas fake news. Tantas pessoas são destruídas por mentira. E quando a gente repassa a mentira se torna maior. Se uma coisa aconteceu 2 vezes, a mentira com repassa já aconteceu 3. Sempre assim. A mentira, ela nunca... A mentira é mentirosa, ela nunca vai reverberar em verdade. Ela sempre vai alastrar. Então, toda vez que você mente, você está jorrando veneno, você está provocando desastre. Há uns anos atrás, eu me lembro de uma situação, que foi em São Paulo. Houve uma creche. Alguma mãe insatisfeita com a creche inventou uma mentira com o dono dessa creche. E a imprensa vai, a imprensa não investiga, a imprensa começa a voltar. E foi uma época que a internet não estava ainda com essa amplitude que ela está hoje. O irmão arrasou com o dono da creche. Eles nunca mais se recomporam. A última notícia que eu pesquisei sobre esse assunto, eu acho que ele entrou em depressão a ponto de falecer. Tudo por causa de uma mentira. E hoje muitas pessoas estão em prejuízo por causa de mentira. Então nós somos filhos de quem da verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que a mentira não venha se nomear no meio de nós, irmãos. Amém. E para terminar por falar mentira, eu queria ler para os irmãos Salmo 15. Salmos 15. Amém?
Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e que de coração fala a verdade, que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, e que a seus olhos tem como desprezível ao reprobo. Reprobo é aquela pessoa que merece reprovação. Não tem por desprezível o reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dono próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem acerta suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será abalado. Esse salmo retrata muito bem o que devemos ser. E retrata muito bem o que Ananias lá não deveria ser. Ananias vendeu aquele campo e mentiu em relação ao preço. Nós falamos antes de Barnabé. Barnabé colocou lá o dinheiro e deu o preço aos apóstolos. Ananias fez o contrário, ele reteve o preço. O exemplo de Barnabé é um exemplo para ser seguido e não para ser fingido. Ananias fingiu e o resultado foi morte. Da mesma forma, irmão, de alguma forma, se continuarmos a mentir, o resultado vai ser morte. Tanto sua como das pessoas que são alvo da sua mentira. Vamos voltar para o Salmo, ou para Atos, capítulo 5. Outro assunto que eu queria falar aqui nesse texto é o assunto que eu chamaria assim de segunda chance. Você, irmão e irmãs, você tem dado uma segunda chance àquele irmão que te ofende? Você tem dado uma segunda chance à sua esposa, ao seu marido, ao seu filho, ao seu vizinho? Você tem também aproveitado a segunda chance que sua esposa tem te dado, que seu marido tem te dado, que a vida que o Senhor tem te dado, você tem aproveitado ou você tem desperdiçado essa segunda chance? Atos 5, versículo 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Quando eu li esse texto, a impressão que me deu é que Pedro estava dando uma segunda chance, passa-feira. Não estou dizendo que ia evitar ela ser morta, mas uma segunda chance para pelo menos ela reconhecer que ela errou, que ela mentiu, que ela se juntou com seu marido. Mas Safira foi fiel ao seu marido, mas não foi fiel a Deus. Vendeste, portanto, ela, sim, portanto. Ela nem sabia que o marido tinha morrido, mas ela ali, queixou. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós morremos por nossas más intenções, nós peita ali para não se dobrar, a gente não diz a verdade. Isso eu vou falar até para os jovens, às vezes pergunta algumas coisas. Jovem, sabe, jovem é igual a era do gelo, assim, anda tudo em bando, o que não faz, um acoberta o outro. Às vezes sabe uma situação de um jovem no meio assim, pergunta: vem cá, fulano está assim, está assado, não está, não sabe nada não, não sabe nada não. E sabe porque ali,
o pacto está feito, porque se eu falar dele, da vez que eu falar, ele vai falar de mim também, então eu não sei de nada. Mas isso não acontece só com o jovem, não, isso é mais frequente com o jovem, acontece com todos. Não, se você errou, e uma segunda chance vem até você, fala a verdade. O máximo que vai acontecer com você, você vai ser envergonhado. E vai ser muito bom se você ser envergonhado a ser restaurado, é a melhor coisa. O próprio Jesus falou que não fazia caso da ignomínia, da vergonha, porque nós devemos ficar com vergonha. Então Safira preferiu morrer com Ananias. Ela nem sabia. Ela nem sabia ainda que Ananias tinha morto. Ela preferiu pesar. Não, foi portanto, foi. Eu falo que Pedro me dá uma segunda chance, porque Pedro passou por uma situação semelhante, bem conhecida nossa. Vamos ler Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 27. Então disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: terei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizarem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim também disseram todos. Será que Pedro cumpriu essa promessa de não negar o Senhor? Aí mesmo em Marcos capítulo 66, 14, 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou nele e disse: tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que tu dizes. E saiu do alpendre que o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois que estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro, quando faz a pergunta lá a Safira, isso eu estou falando, pode ser que não tenha sido isso, mas talvez ele tenha se lembrado assim, porque ele também foi fruto da misericórdia do Senhor. Ele também teve uma segunda chance. E repare que aqui, por 3 vezes, ele poderia falar a verdade. Por 3 vezes, ele negou ao Senhor. Ele pergunta a Safira uma vez, e na vez, Safira já nega lá a situação, diz que vendeu por tal preço. Mas quando Pedro falou a 3ª vez, diz que ele desabou a chorar, e Pedro pegou
se afastou. Alguns dizem que Pedro até dali, se não fosse o Senhor, Pedro poderia até se desviar. Mas aqui no capítulo 16, não vou ler tudo, mas no versículo 7, como o Senhor ressuscita, ele manda um recado para Pedro, né? Versículo 7 do capítulo 16 de Marcos. Mas ide, dizei a seu discípulo e a Pedro. Ide, dizei a seu discípulo e a Pedro. Isso é maravilhoso, irmão, sabe? Porque Jesus ressuscitou. Ele podia dizer assim: olha, ide, dizei ao discípulo e a minha mãe. Foi uma das últimas pessoas que ele se referiu ali na cruz. Ele podia ter dito assim: ó, vai lá e diz a João, que era o apóstolo que ele amava. Mas ele foi e assim: vai, diz o discípulo e a Pedro. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Safira carecia da glória de Deus e não aproveitou a oportunidade. Que nós não sejamos como Safira. Quando a segunda chance vem até nós, possamos nos arrepender. A misericórdia do Senhor está estendida, mas que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, porque pode ser a última. Seja o alvo da segunda chance. Se o irmão vem até você pedindo perdão, aceite. Não jogue as coisas na cara do irmão e vire as costas, não. Aceite o perdão. Da mesma forma, se o irmão vai te ofende, dá uma segunda chance a ele. Aliás, a Bíblia nem manda dar uma segunda chance. A Bíblia me manda dar 490 chances. 70 vezes 7. Que possamos ter um coração de piedade, um coração segundo de Barnabé, um coração misericordioso. Amém? Vou parar por aqui. E que nós possamos tomar isso como lição. Esse texto, como outros textos da Bíblia, quando a gente começa a esmiuçar, tem muitas coisas a nos ensinar. O Senhor seja conosco. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Espero que eu possa ter passado algo que os irmãos possam ter compreendido. Me desculpe porque não sou o vaso, o melhor vaso para estar aqui falando. Mas muito obrigado, Senhor. Que eu sei que mesmo assim o Senhor conta conosco. O Senhor possa nos guardar nesse restante de semana, que possamos de fato viver uma vida verdadeira, uma vida com bom testemunho, uma vida na qual a mentira não faça parte, mas que a verdade possa exalar, não só perante os irmãos, mas perante todas as pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.